Meu amado amigo, minha amada amiga, se você chegou até aqui hoje, não foi por acaso. Talvez o seu coração esteja cansado, talvez você esteja vivendo dias difíceis, onde tudo parece parado, onde as respostas não chegam e o silêncio de Deus parece machucar. Mas eu preciso te dizer algo hoje. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus nunca para de agir. Existe uma história poderosa no livro de Gênesis, entre os capítulos 37 e 50. A história de José do Egito. José era um jovem cheio de sonhos. Sonhos que Deus colocou no coração dele. Mas ao invés de apoio, ele recebeu rejeição. Seus próprios irmãos, aqueles que deveriam protegê-lo, o traíram, o venderam e o afastaram completamente de tudo que ele conhecia. José foi levado como escravo para o Egito, sozinho, sem família, sem direção. E talvez hoje você se sinta assim, como se tivesse sido deixado para trás, como se ninguém entendesse sua dor. Mas escute isso com muita atenção. O que parecia abandono, na verdade era a direção de Deus. O que parecia o fim da história era apenas o começo de algo muito maior. Porque quando Deus tem um propósito, nem a dor, nem a traição, nem o sofrimento podem impedir o plano dele. Se essa palavra já começou a falar com você, deixa um like nesse vídeo e escreve aqui nos comentários: Deus está agindo. José chegou ao Egito como escravo, sem direitos, sem voz, sem escolha, mas mesmo ali, em meio à dor, Deus continuava com ele. E isso muda tudo, porque não é sobre o lugar onde você está, é sobre quem está com você. José foi fiel, mesmo na dor, mesmo na injustiça, mesmo quando ninguém estava vendo. E por causa disso, ele começou a prosperar. Mas quando parecia que as coisas estavam melhorando, uma nova injustiça aconteceu. José foi acusado injustamente e lançado na prisão. Agora pense comigo, traído pelos irmãos, vendido como escravo e agora preso injustamente. Humanamente falando, não havia motivo algum para continuar acreditando. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, onde tudo parece injusto, onde você olha e pergunta: Deus, por quê? Mas até na prisão, Deus não abandonou José. Mesmo no lugar mais escuro, Deus estava trabalhando. Porque o silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação. Cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de dor, Deus estava usando para fortalecer José, para moldar o caráter dele, para preparar ele para algo muito maior. Se você está passando por uma fase difícil, comenta aqui embaixo: eu não vou desistir. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa força. Então, no tempo certo, Deus começou a mudar tudo. Aquilo que parecia impossível começou a acontecer. José saiu da prisão e foi levado até o palácio. Em um único dia, a história dele começou a ser transformada. O homem que foi vendido agora estava diante do rei. O homem que foi humilhado agora estava sendo honrado. E não parou por aí. José foi colocado como governador do Egito, a segunda maior autoridade de toda a nação. Olha que coisa poderosa! De escravo para governador, de rejeitado para honrado, de esquecido para lembrado. Isso não foi sorte, isso foi Deus. E se Deus fez isso na vida de José, Ele também pode fazer na sua. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo difícil, mas isso não define o final da sua história, porque Deus não escreve histórias pela metade. Se você acredita que Deus vai virar a sua situação, já escreve aqui: minha história vai mudar, e se inscreve no canal para não perder nenhuma palavra como essa. Agora vem a parte mais profunda de tudo isso. Se José não tivesse sido vendido, ele nunca teria chegado ao Egito.
Se ele não tivesse sido preso, ele nunca teria chegado ao palácio. E se ele não estivesse naquela posição, um povo inteiro teria morrido de fome. Você consegue entender isso? A dor de José salvou muitas vidas. O sofrimento dele tinha um propósito muito maior. E talvez é isso que Deus está fazendo com você. Você olha para a sua dor e não entende. Mas Deus olha para o futuro e vê propósito. Aquilo que hoje te faz chorar, amanhã será exatamente o que Deus vai usar para abençoar outras pessoas. Se você crê que existe um propósito na sua dor, comenta agora. Tudo tem propósito. E envia esse vídeo para alguém que precisa entender isso hoje. Então eu preciso te dizer isso com toda certeza. Deus não te abandonou. Mesmo no silêncio, Ele está presente. Mesmo na dor, Ele está trabalhando. Assim como Ele nunca abandonou José, Ele também não abandonou você. Essa fase difícil não é o seu fim. É apenas um processo que está te fortalecendo, te amadurecendo, te preparando para algo maior, para algo que vai marcar a sua vida. E quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e vai entender que cada lágrima valeu a pena, vai entender que cada dor tinha um propósito, vai entender que Deus esteve com você o tempo todo. Então não desista agora. Continue acreditando, continue confiando, porque Deus vai mudar a sua história. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino e escreve com fé nos comentários. Eu creio.